Hello, hello! Happy Teacher's Day! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live e hoje muito especial, que hoje é o Teacher's Day. Então eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, como eu me tornei uma teacher, como que eu me tornei uma professora de inglês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Adriana Tavares, professora de inglês, e eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a falar sem medo e sem travar. E eu sempre me emociono no Dia dos Professores, porque eu me tornei professora porque plantaram a sementinha em mim, a sementinha que fez com que eu me apaixonasse pelo inglês, porque nem sempre foi assim. Então, todo ano, no Dia dos Professores, eu me emociono de alguma forma, porque eu lembro de como tudo começou. E eu queria contar minha história para você. Eu sei que todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite, mas eu estou aqui trabalhando, porque é uma semana de muito trabalho, que essa semana foi a semana do Inglês Sem Bromation. E amanhã encerra essa semana e começa uma nova etapa, começa a minha nova turma da minha plataforma HelloFlix. Então eu estou trabalhando muito, eu e minha equipe, a gente está assim, não tem final de semana para descanso não. E a gente que é professor, a gente sempre quer inovar, né? A gente sempre quer melhorar. Eu não sou uma professora que penso em me aposentar, eu sou uma professora que penso em, o meu plano B é fazer o que eu gosto. E eu estou tendo o privilégio de estar fazendo o que eu gosto. Porque hoje eu dou aula só para adulto que quer finalmente falar inglês sem medo e sem travar. Antes disso, deixa eu só fazer minha border, parar de cavar o chão. Tá ouvindo esse barulhinho? É a Gaia. Gaia, agora não. A Gaia sempre está comigo o tempo todo. Até na propaganda aí que eu fiz, né, nos anúncios que eu fiz, chamando você adulto para a Semana do Inglês Sem Bromation, a Gaia está do meu lado, é minha fiel companheira, então ela está sempre aqui. A Gaia é um border bilíngue, porque ela assiste aula de inglês o tempo todo. Então é isso, eu queria contar para vocês como tudo começou. Mas antes eu quero falar para você que está aqui na live agora, que você ainda pode participar da Semana do Inglês Sem Bromation, porque ela acaba amanhã, mas o link de inscrição ainda está na bio. E as aulas que fizeram parte da semana ainda estão disponíveis e vão estar disponíveis até amanhã, às 11h59. Então é só você clicar no link da bio, assistir as 3 aulas, cumprir as missões, que existem missões lá para você cumprir, responder um quiz, gravar uma tarefinha oral, postar na comunidade e você vai estar participando da... Posso falar que é concurso? Acho que posso, porque eu vou escolher um vídeo para receber um presente, que é uma mentoria comigo. Então é muito bacana você entrar numa comunidade e conhecer pessoas que estão buscando a mesma coisa, pessoas que estão querendo falar sem medo e sem travar. Então ainda dá tempo. E se você já participou da Semana do Inglês Sem Bromation e você já está decidido a dar esse passo adiante para você já resolver essa história toda e já virar o ano já falando inglês sem medo e sem travar, se você quer fazer parte dessa minha turma HelloFlix, segunda-feira você pode estar na frente de todo mundo e já clicar lá e já ser um aluno da minha plataforma. É só você clicar, é só você digitar aí www.helloflix.com.br/now e você já vai fazer parte do pelotão de elite, aquele que vai na frente, que chega na frente e que vai ter as suas vantagens. Uma delas é que você com certeza vai garantir uma vaga na nova turma HelloFlix, porque pode ser que essas vagas já sejam preenchidas na segunda-feira e eu já encerre as atividades depois. Tá legal? Então corre, já se inscreve aí, fica na fila aí de espera para você ser o primeiro a ser atendido, porque segunda-feira, 9 horas da manhã, começam as inscrições para a nova turma HelloFlix. Combinado? Deixa eu colocar óculos, senão eu não consigo enxergar. Ah, thank you, my friend. Hello, hello. Ah, Irene querida, thank you very much. Irene Inácio, né? Thank you very much. Gente, eu não consigo enxergar muito bem sem meus óculos, então eu tenho que colocar óculos para conseguir enxergar aí. Então vamos lá? Vamos papear? Depois, se vocês quiserem ir perguntando, pode perguntar, que hoje vai ser uma coisa bem informal,
né? Contar história. Uma coisa que eu adoro é contar história. E hoje eu vou contar a minha história para você. Bom, gente, o meu pai era gerente de banco, hoje já é aposentado. E depois ele sempre assiste as lives. Pai, te amo. Obrigada porque eu sou professora hoje, é porque o senhor investiu em mim. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu falo do meu pai, já me emociono. Pronto, já vou chorar na live. Mas é o seguinte, meu pai era gerente de banco, então a gente se mudava muito. E nessa de mudar, eu sempre estudei em escola pública. Porque, gente, eu tenho 54 anos. Na minha época, a escola pública era o que há. Era maravilhoso o ensino da escola pública, né? E como eu me mudei de cidade, a gente foi para uma cidade onde não tinha vaga na escola pública. Meu pai não conseguiu vaga na escola pública, então ele foi obrigado a me colocar numa escola particular. Quando eu entrei nessa escola particular, já tinha inglês, assim, inglês de cursinho. Não era um inglês assim que eu estava acostumada a estudar na escola pública. Porque eu era uma aluna assim que fazia aquelas coisas de tradução na escola pública, mas sentava de 2 em 2, né? Traduz a página tal. A gente traduzia, arrancava a folha, entregava para a professora, ela nunca mais devolvia aquela folha corrigida. Por sinal, uma sacanagem aquele tipo de exercício que existia, né? Vocês já passaram por isso? Porque, gente, hoje que eu sou professora, eu consigo entender lá. Como que a gente traduzia um texto usando o dicionário? Vou colocar um exemplo, tá? O verbo comprar em inglês, no passado, o verbo é buy, o passado é bought. Se tava lá num texto lá, ela comprou um livro, she bought a book. Se eu for lá no dicionário e procurar bought, cara, eu tenho que saber que bought é o passado de buy. Como é que eu conseguia traduzir? Não sei. Então, assim, eu acho que a verdade é que a professora também não sabia inglês, sabe? Eu acho que se eu for analisar hoje, se eu for lembrar das minhas professoras de inglês, depois que eu comecei a entender o inglês, tinha muita gente que dava aula, mas não sabia. Mas enfim, vamos voltar lá. Aí o que aconteceu? Eu entrei nessa escola particular e eles usavam um livro de cursinho. E eu entrei na 7ª série nessa escola particular. Eles já estavam usando o livro 2 do cursinho. E o cursinho de inglês tinha o intro, o 1 e o 2. Eles já estavam usando o 2. E eu entrei no 2º semestre, né? Então, eles já estavam no meio do curso. Então, como é que eu ia acompanhar aquilo? E todo mundo assim, sabe? Como era um colégio particular, tinha um pessoal de uma condição financeira melhor e muita gente já fazia cursinho de inglês. Então, eu fiquei lá sendo a burrinha da sala. E eu não era a burrinha da sala, porque eu sempre tirei notas ótimas, sempre fui boa aluna. Então, eu ficar mal no inglês, aquilo me fazia muito mal, porque eu ia bem em matemática, ia bem em história, ia bem em tudo, menos no inglês. Então, aquilo me fazia muito mal. E aí, o que a minha mãe e meu pai fizeram? Eles me colocaram no cursinho de inglês da mesma bandeira que era usado na escola. Na época, gente, era esse livrinho aqui, ó, CCAA, tá? Eu comecei estudando no CCAA. E aí, eu entrei no livro 1 do CCAA. Mas pensa bem, eu estava já na 7ª série, onde eles estavam usando o livro 2. Eu tive que fazer o livro 1 e o livro 2 antes das provas finais para eu recuperar a nota, porque no cursinho de inglês era um livro por semestre e a escola usava um livro por ano, né? Bom, fiz o livro 1, fiz o livro 2, consegui terminar o livro 2 do CCAA antes da minha prova final e finalmente consegui nota para conseguir passar de ano na escola ali. E foi, ó, suado. Aí eu não queria passar pela mesma coisa na 8ª série. E aí o que eu fiz? Eu fiz o curso de férias. Em janeiro eu estudei inglês no cursinho de inglês. Quando eu entrei na 8ª série, no ano seguinte, eu já sabia aquele livro. Aí eu parei de ficar me sentindo a burrinha da sala. E aí as coisas melhoraram, porque eu não sei se você é assim, mas quando você não entende a matéria, você fica com birrinha do professor. Então eu não sei se eu não aprendi inglês porque eu não gostava do professor ou eu não gostava do professor porque eu não aprendi inglês. Eu não sei. Sabe aquela história? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Era mais ou menos assim. Eu muito, né? Eu não gostava ali porque eu não entendia. A partir do momento que eu comecei a entender a matéria, aquela coisa não estava tão ruim. E além disso, no cursinho de inglês, nesse curso de férias que eu fiz, eu tive uma professora que, por sinal, esse ano ela foi embora, ela faleceu esse ano, mas eu sempre mandava beijo para ela no Dia dos Professores, então você receba hoje meus parabéns em forma de oração, Mônica querida, Mônica Nunes. Ela foi minha professora e ela fez com que eu despertasse para o inglês.
ela me fez olhar aquilo de uma maneira tão diferente, não era mais pesado, sabe? Porque quando você não gosta, aquele negócio você se arrasta, né? Ah, vou ter que estudar inglês, que saco. E não, ela fez aquilo parecer, sabe, divertido. Ela dava música, ela dava aula de conversação, a gente assistia filme junto, assistia clipe, gente, adorava assistir clipe. A gente ficava esperando chegar a revistinha nova com as músicas, porque não tinha essa coisa de letra fácil que tem hoje, né? A gente gostava da música, não tinha ideia o que era a letra. Aí quando a gente pegava o caderninho de música para aprender as letras, aquilo era o máximo. Então eu comecei a curtir. Né? Aquilo era bacana para mim, ela conseguiu virar a chavinha da birra que eu tinha pro inglês para a simpatia que eu tinha por ela e eu comecei a me abrir pro inglês. Bom, gente, então a oitava série eu levei numa boa, sempre fiquei na frente, que daí eu fiz o livro 3, 4 e 5 naquele ano. Quando eu terminei a oitava série eu já estava, como diz o povo aí, né, com o pé nas costas já, tranquilona com o inglês, até já sabia mais do que as minhas amigas da oitava série. E assim foi. Né? Eu continuei, nunca mais parei com o inglês no cursinho. E aí meu pai foi transferido para Poços de Caldas, eu já tinha aí 16 anos, já estava no último ano do ensino médio, e quando eu cheguei em Poços de Caldas, continuei estudando no CCA também, que era a franquia que eu estudava. Chegando lá, o meu professor, eu já estava no livro 7, era um curso longo, era um curso de 13 livros, gente, 13 livros, 16 anos e meio estudando inglês. E quando eu já estava na metade do curso, eu já estava no livro 7, acho que eu estava no 7. Esse professor convidou, nós éramos uma turma de 7 meninas nesse livro. E ele convidou nós 7 para fazermos um curso de professor, um treinamento de professor para a gente aprender a dar aula. E eu entrei. Imagina, gente, tinha de 17 para 18 anos, estava no terceiro ano do ensino médio. E aí eu passei no teste e comecei a dar aula. E como eu estudava, estava no terceiro ano ainda, não podia dar aula durante a semana. Então eu peguei uma turminha no sábado de manhã. Eu lembro até que meu pai falou, minha filha está trabalhando, mas era aula, né? Era divertido, eu gostava. Aí fui dar aula. Primeira vez que eu entrei na sala de aula, era um grupo da Alcoa de Poços de Caldas, a empresa Alcoa. E era só engenheiro na turma, imagina eu, 17 aninhos. Aí o engenheiro falou assim pra mim, ô garota, que era assim, era um banquinho, sabe aqueles tripés assim, aquele banquinho mais alto, que era uma mesa alta, que tinha projetor, na época a gente passava slide, tocava a gravadora assim com os dedos, pá, 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 era muito legal. E aí ele falou assim, ô garota, senta aí que a professora tá vindo. Eu falei, I am the teacher. Olha o orgulho, I am the teacher. Toda se achando, né? Aí eles começaram a me testar. Eles começaram a me fazer pergunta, por exemplo assim, como é que fala, sei lá, gambá? Gente, tava começando a dar aula, tinha um monte de coisa que eu não sabia ainda. A gente aprende muito dando aula também, né? Não é todo o vocabulário que a gente sabe, assim, de coisa que a gente não usa. E aí eles começaram a me testar, né? Até que chegou um dia, o que eu fiz? Eu comecei a procurar coisas em português também e levar para eles. E a minha aula, eu sabia que a minha aula era boa, eu dominava aquilo ali, né? Eu tava na minha praia. E aí eu lembro que eu perguntei assim, era Alfredo? Acho que era Alfredo o nome desse engenheiro. Aí eu falei assim pra ele, você gosta de ludopédio? Eu falei assim, oi? Ludopédio, você gosta de ludopédio? Eu falei assim, não tô entendendo o que você tá falando. Eu falei, mas é português, você não é brasileiro? Então responde pra mim se você gosta de ludopédio. E aí eu acho que caiu a ficha dele pra ele parar de ficar me testando, né? Que ele tava sendo um preconceituoso, porque eu era muito nova. E ludopédia é futebol, tá, gente? É uma palavra antiga para futebol. E eu fiz questão de pesquisar, nunca mais esqueci. Porque ele ficava me perguntando coisas que não fazia sentido, sabe? Ali naquela hora não precisava. E também hoje, você quer saber? Eu acho que eu era nova, era meio orgulhosa. Porque hoje, quando meus alunos perguntam alguma coisa que eu não sei, eu abro o Lingui ali na frente, já pesquiso e já respondo numa boa e acabo aprendendo com o meu aluno. Você não precisa saber tudo. Tem palavras que você não sabe, ainda mais quando é na área de engenharia, área da medicina, área do direito, né? Existem vocabulários que são próprios de cada área. O meu inglês é coloquial, eu sei sentar e conversar com uma pessoa em inglês, mas pode ter algum vocabulário específico, sei lá, o nome de um tempero, alguma coisa que eu não saiba e eu procuro sem problema. É assim que a gente tem que ser na vida, né? Está pronto para aprender todo dia. Você não tem que achar que você é um ser engessado e pronto e acabou. Se você acha isso, perdeu a graça de viver, não é? E foi assim que eu comecei a minha vida de professora, porque não era meu sonho de infância, eu queria ser pediatra, eu queria ser médica. E de repente, quando eu comecei a dar aula,
E aquilo eu comecei a ganhar meu dinheiro e comecei a me divertir, a gostar daquilo. Eu falei, peraí, parece que eu tô gostando desse negócio aqui. Só sei, gente, que depois, aos 20 anos, eu já era diretora de uma escola de inglês em Taubaté, que daí meu pai já tinha sido transferido para cá de novo. E aí eu comecei a morar sozinha e fui morando em várias cidades, porque os donos da escola me contratavam para montar a equipe de professor e treinar os professores. E eu fui criando gosto naquilo, e eu morei no Paraná, e eu morei em Santa Catarina, e eu morei no estado do Rio, e eu morei no estado de Minas, e fui aí, olha, tem aluno espalhado para tudo quanto é canto. Esses dias a minha sócia perguntou assim para mim, Adriana, você tem ideia quantos alunos você teve? Comecei a fazer uma conta assim, bom, eu dei aula, porque além dos cursinhos de inglês, de franquia, eu dei aula em escola também, escola de ensino fundamental e médio, né? E pré-vestibular também. E aí eu comecei a imaginar, bom, nesse ano eu dava aula nessa escola para 4 salas de primeiro ano, que tinha média de 40 alunos, a outra sala que tinha 2 segundo ano. Gente, eu fui fazendo a conta, dava assim, milhares de alunos, mas milhares de alunos. Então eu falei assim, gente, eu dei aula para mais de 12 mil pessoas, é isso mesmo? Porque você vai somando só em um ano, se você somar primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio, na época chamava colegial, mais quinta, sexta, sétima série, cada sala com 40 alunos, cada escola tinha 4 séries iguais. Eu dou aula há 36 anos, então é surreal o número de alunos. Por sinal, se você já foi meu aluno e eu passei reto do seu lado hoje, sorry, gente, eu respeito os meus cabelos brancos, não dá para reconhecer todo mundo, porque a gente não muda tanto, o aluno muda. E além disso, o aluno mostra você para o primo, mostra você para o irmão, para a mãe, para o pai. Então, cada aluno que você dá aula, tem 20 pessoas ali que te conhecem, né? Então, você fica muito exposto. E agora aqui com a internet, então, meu Deus, o boom é maior ainda. Então, assim, é muita gente que eu toquei a vida. A primeira live que eu fiz, acho que foi quase 2 anos atrás, agora não me lembro certinho, eu reencontrei uma aluna que eu dei aula para a 7ª série e ela entrou na live para falar comigo e ela falou assim, Dri, hoje ela é cientista, é bióloga ou cientista? Desculpa, Lumi, se eu tô falando besteira aqui. É bióloga, né? Acho que ela é bióloga, cientista. Ela mora nos Estados Unidos hoje e ela falou assim, teacher, eu lembro quando na 7ª série, eu fui professora dela na 7ª série na escola e fui professora dela também no cursinho de inglês. Eu lembro quando você reuniu a turma na sua casa e fez a gente pedir pizza em inglês no telefone. Aquilo fez com que eu destravasse. Então, olha só, eu acho que eu sempre fui a Adriana que ajudo alunos, ajuda adultos ou adolescentes na época a falar inglês sem medo e sem travar, porque eu fiz ela pegar o telefone, ligar e pedir a pizza. Eu não lembrava disso, mas ela lembrava. Essa semana agora, hoje é sábado, acho que foi quarta-feira, eu recebi a mensagem de uma aluna da Larissa, que eu dei aula para ela no ensino médio. Ela falou assim, teacher, que alegria quando eu recebi um anúncio patrocinado e vi que era você. Eu tive a chance de te mandar mensagem. Eu nunca esqueço da gente cantando música em inglês, porque eu fazia versão da música. Eu pegava uma música em português famosa, fazia os alunos fazerem a versão em inglês, a gente cantava. Tudo para mostrar que aprender inglês tem que ser uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa, né? Então você receber esses feedbacks, sabe? Saber que você tocou a vida de um, tocou a vida do outro. Esses dias eu recebi muitas mensagens também de pessoas que não me conheciam e participaram agora da Semana do Inglês sem Bromation. Mensagens carinhosas, nossa, adorei o seu jeito de ensinar. Ah, você acordou o meu sonho antigo de aprender inglês. Eu quero, né? Eu quero tentar de novo. Eu quero conseguir. Sabe? Já vale muito a pena. Eu sempre falo que eu sou louca por girassol, né? Minha mandala de girassol, minha tatuagem de girassol. Eu falo que o que eu quero mesmo, sabe? Eu quero é levar a luz para você. Essa luz para clarear aí, para você enxergar que dá tempo. Dá tempo de você ser o que você quiser. Porque o sonho é para ser realizado. Sabe? O sonho não é para ficar só em sonho. É para se realizar. Se você tem o sonho de falar inglês, bora falar inglês. Sabe, se você já tentou e não deu certo, tenta até dar certo. É porque você não achou um match ainda, não fez match, sabe? Ah, você, sei lá, teve lá 5 namorados, não deu certo, vai de novo. Não é todo mundo que é igual, não é todo método que é igual. Faz até dar certo. Porque sonho é para se realizar. Se você tá aí passando perrengue no seu trabalho porque você não fala inglês, vai estudar inglês. Mas investe o seu tempo nisso. Eu estou fazendo um curso de neurociência com o Júlio
o professor Júlio Luckman, por sinal, professor, feliz dia do professor para você também. Ele é meu professor há tão pouco tempo, mas já faz tão sentido, sabe? Tudo que ele fala é tudo que eu pregava, mas eu não entendia por que era aquilo. Hoje eu consigo entender que tudo que eu faço nas minhas aulas tem fundamento, tem ciência ali, sabe? E é muito bacana você ter essa segurança para você continuar insistindo no que você acredita. E uma frase que o professor falou, que eu tenho repetido bastante nas lives, é o seguinte: quando a sua vontade, sabe, você não aguenta só ter na sua vontade, é a sua disciplina que te sustenta. Olha que interessante, quando o seu desejo, a sua vontade não aguenta, é a sua disciplina que te sustenta. Então é isso, sabe? Se você sempre quis fazer inglês, mas só querer, eu também quero emagrecer, gente, mas eu vou lá e como um sorvete, né? Então não é só querer é o primeiro passo, mas o que você está fazendo para ser diferente dessa vez? Então você precisa tomar atitude, né? E eu tô te convidando agora, segunda-feira vai abrir a minha terceira turma HelloFlix. Vem ser meu aluno, vem resolver de uma vez por todas esse problema de falar inglês. Vem falar inglês sem medo, sem travar. Vai ser divertido, vai ser leve, vai ter meu acompanhamento de perto. Mas a minha plataforma, se você não conhece ainda, tem uma live atrás dessa, eu fiz um tour na minha plataforma, mostrando todinha por dentro. E eu quero te convidar a realmente aprender inglês de uma maneira gostosa e no seu tempo. Porque, gente, eu sempre trabalhei, antes de abrir a minha escola, em método engessado, que tinha livro 1, livro 2, livro 3, eu tinha que acabar naquele semestre para começar o outro livro no outro semestre. Não tem como todo mundo aprender em tempo igual, né? É preciso respeitar a individualidade de cada um. Então, na minha plataforma, você entra, tem lá ciclo 1, ciclo 2, ciclos, as minhas aulas são em ciclos. Cada ciclo tem lá 6 vídeos, 8 vídeos para você assistir. Os vídeos, tem vídeo de 5 minutos, tem vídeo de 3 minutos, tem vídeo de 20 minutos, mas nunca mais que isso. Porque não pode ser uma coisa, eu vou assistir a aula da Adriana agora, que saco. Não pode ser assim, né? E aí você faz aquilo no seu tempo. Acabou o ciclo 1, vai para o ciclo 2. Acabou o ciclo 2, vai para o ciclo 3. É assinatura na minha plataforma, você vai usar por assinatura. Mas quanto tempo que eu vou usar a plataforma? O tempo que você precisar, né? O tempo de usar a plataforma é 1 ano. Quando acabar a sua assinatura, você assina de novo para continuar na plataforma. Não tem essa de, eu quero aprender inglês em 6 meses. Faz em 6 meses, faz o seu tempo. É a sua disciplina que vai te dar o resultado, né? Não tem essa, você ensina inglês em 6 meses, você ensina inglês em 1 ano. Gente, tem aluno que aprende 1 ano, tem aluno que aprende em 5 anos. Qual é a diferença de um para o outro? A disciplina, as horas que você vai ficar praticando, né? Uma criança que fica sozinha em casa, sem estímulo nenhum, vai começar a falar com quantos anos? E aquela criança que tem uma avó tagarela que nem eu, vai aprender a falar rapidão, porque fica escutando muita gente falando, né? A criança, quando vai para a escolinha, ela não fala mais rápido, o vocabulário dela não aumenta de uma hora para outra. Quando você fica exposto à língua, você fala mais. Então, não tem segredo, né? O segredo é você praticar. Como é que você ficou boa cozinheira? Como é que você ficou um bom cozinheiro? Como é que você ficou um bom motorista? A primeira vez que você pegou o carro já foi ótimo, maravilhoso? Claro que não. Tudo na vida, a diferença de um iniciante para o profissional são as horas de voo, tá? Quantas horas de voo você tem? Se alguém pergunta para mim, Adriana, quando que o meu inglês vai ficar igual ao seu? A diferença do meu para o seu é que eu não parei. Mas eu tive a mesma dificuldade. Gente, eu estava procurando meu livro para mostrar para vocês. Tem anotação aqui, vou ver se eu consigo mostrar. Tem anotação aqui, gente, da pronúncia. Deixa eu ver se eu acho. Ai, meu Deus, olha só. Você consegue ver aqui um kit com galinha, gente? Eu tinha que ter escrito tique, eu escrevi kit. Aqui dá para ver a dificuldade que eu tinha. É uma doideira, muita coisa. Olha só, ai meu Deus. Olha aqui em cima, dá para você ver escrito writing. Tá vendo? Writing. Olha o jeito que eu escrevi. Eu escrevi o jeito que lê. R-A-I-T-I-N. Gente, eu escrevi o jeito que lia. Esse livro era meu livro. Cheio de coisa rabiscada. Olha lá, ó. Escrever. Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, escrever
writing, tá vendo? Tá espelhado porque é no livro, mas dá pra você ver que eu escrevi o jeito que falava? Gente, eu tinha dificuldade, tá vendo? Eu não era boa de inglês, não. Tá tudo aqui, eu tenho a prova do meu crime aqui. Olha, pronunciation, tulips, tudo anotadinho aqui. Era muita dificuldade. E se eu conseguir, você também vai conseguir. E o melhor, você não vai precisar passar pelo que eu passei. Porque eu sei aonde está a dificuldade. Que eu acho que essa é a minha vantagem, sabe? Eu acho que quando uma pessoa é muito inteligente, sabe aquele top das galáxias mesmo, quando ele vai explicar para alguém, talvez ele não tenha a mesma facilidade, porque ele não consegue entender. Cara, como é que você não está entendendo isso? É muito fácil. Quando a pessoa teve a dificuldade como eu tive, é mais fácil eu transmitir para você, porque eu vou lembrar, peraí, ele está achando que escreve desse jeito. Então, eu lembro como foi na minha cabeça isso. Eu tenho um aluno agora que ele tem muita dificuldade de falar vegetais. Eu dou risada, eu falo para ele assim, cara, como é que você me lembra? Porque eu lembro que a Mônica ficou assim, muitos minutos comigo, que eu falava errado e ela falava vegetables. E eu falava vegetable, ela vegetables. Por que eu falava vegetable? Porque a única palavra que eu conhecia era table, de mesa, né? E aí, quando eu vi aquela palavra, né, que eu fui lá olhar no livro antes, na época, e aí eu olhei a palavra, gente, aquela palavrinha table eu conhecia, então vegetable, tá certo, não tá? E não, é vegetables. Então, como eu lembro desse problema que eu tive, como que é o meu método, o método que eu, Adriana, uso? O meu método chama 3LP. O que é o 3LP? Eu mostro a palavra, então imagina aqui a palavra, ó, vegetables, tá? Escreve V-E-G-E e depois a palavra table, igual mesa. Eu escrevo a palavra e já falo vegetables. Eu mostro pra você e já falo vegetables. Do you like vegetables? I love vegetables. What is your favorite vegetable? Então eu mostrei, eu falei a palavra vegetables, já fiquei fazendo pergunta pra você com vegetables. Então é 3LP porque eu mostrei, você look. Eu falei, você listen. Eu expliquei, você learn, que é aprender. E já coloquei na prática, a gente practice, do P de practice. Entendeu? Como é meu método? Por que é diferente? Porque quando era só de olhar, o que acontecia só de olhar? Você levava a pronúncia que estava na sua cabeça, que você achava que era a pronúncia certa. E não era, né? Peraí que a equipe técnica está aqui do lado. O que houve aí, marido? Ah, no meio da live aqui? É sobre a live? Ah, achei que fosse alguma coisa da live. Não, é alguma coisa da live aqui. Então tá bom. Perguntas aqui, no final da live aqui eu respondo, tá bom? Que tem perguntas chegando aí. Olha, é exatamente sua, Regiane. A pergunta que meu marido trouxe aqui pra mim, se quiser perguntar aqui na live, a gente já conversa também, tá bom? Então, gente, e aí, como eu tive tudo isso, eu vivi tudo isso no método, né, as dificuldades que eu tinha, no meu método 3LP eu consigo solucionar esse problema. Então, o meu aluno não vai ter o problema de falar vegetable errado, né? Porque eu já mostro e já falo. Agora, esse meu aluno que tem problema, o que aconteceu? Por que ele fala errado? Porque ele veio de outro método, aonde ele aprendeu olhando e imaginando depois, né? Então, é olhar e já falar e depois já colocar em prática. Porque essa coisa, gente, eu vivi isso, de você começar a aprender e falar lá atrás, dá uma preguiça. Eu fiz 14 livros, entendeu? 14 livros de inglês. Ah, não dá mais, né? A gente tem urgência. E quando a gente começa a aprender e já coloca em prática, aquilo dá ânimo na gente, né? Deixa eu colocar óculos aqui para ler, que eu tô vendo que vocês estão escrevendo. Ô, Regiane, querida, obrigada. Pois é, mas o método, ele não surgiu do nada, né? Ele surgiu, Márcia, hello, não deu para Márcia. Hello! É Miron ou é Myron? Myron é de Rondônia, recebi seu vídeo hoje, que legal vocês aqui. Gerson, é isso aí, gente, muito bem-vindos. Pode fazer pergunta aqui, tá? Que eu vou responder perguntas na live também.
Então aí foi criado esse método 3LP que eu uso nas minhas aulas particulares e estou usando na minha plataforma e tem dado muito resultado. Eu tenho conseguido fazer os adultos falarem inglês sem medo e sem travar. Tem muita gente já aí mandando os vídeos na comunidade, já falando inglês sem medo e sem travar, e isso é muito bacana. Eu fico muito feliz de ver que a sementinha tá tendo resultado aí, né? Bom, gente, eu queria falar para vocês também que essa história do meu método C3LP tem um porquê. Como eu falei agora, dei o exemplo do Vegetables, quando eu fui aluna, dá para ver? Eu acho que não dá para mexer, gente, porque é tanto tempo, imagina, eu tô com 54, quando eu fiz isso aqui eu tinha 12. Aqui tá vendo que tem um grampo? Porque o livro, quando vinha, ele vinha sem lição. Até dá pra você ver, tá vendo essa página aqui que parece que tá rasgada? Mas não é. Quando a gente aprendia a parte oral, a gente pegava um ticket daqui, entregava para a secretária e a secretária entregava a lição e a gente ia montando o livro. Quando chegava no final do livro, tava com todas as lições, mas ia colocando de acordo com um clipezinho aqui, tá vendo? Era o método da época, mas eu era uma criança, né? Agora, com os meus adultos, com os adultos que me procuram, não tem como eu fazer isso daqui. Por quê? Exatamente pelo que eu falei. Porque quando eu falo a palavra, você já começa a imaginar a escrita dela. E é o que acontecia com vegetables. Quando a minha professora Mônica falava vegetables para mim, eu não tinha ainda lição ali, né? E eu ficava lá, vegetable, ficava imaginando muita coisa. Quando eu via a palavra, eu não conseguia falar vegetables, porque para mim aquilo que estava escrito ali era table, então era vegetable. O vegetable que eu viajava, que quando ela falava vegetable, eu imaginava uma palavra totalmente diferente, sei lá, vegetei, sei lá. Então eu não conseguia fazer o link do que ela tinha falado o tempo todo na aula, quando ela me entregou essa folhinha aqui com a palavra vegetable, não fazia o link para mim, né? Então, como eu já era alfabetizada, o que acontece com os adultos que me procuram, são alfabetizados, quando a gente escuta uma palavra, a gente já fica imaginando como é que é ela escrita. Então, eu não posso deixar ele imaginar errado, porque ele vai guardar o errado até ele aprender o certo. Eu vou ter que tirar o errado da cabeça dele para colocar o certo, dá muito trabalho. E o contrário também é verdadeiro. Eu não posso só mostrar a parte escrita que ele vai querer ler do jeito que escreve. Ai, pena que eu não tô com a minha folha aqui agora. Mas você que tá aí me ouvindo, você vai lembrar. Gente, o telefone da gente, o telefone fixo que a gente usava direto antigamente, tinha lá uma tecla que a gente apertava quando a gente ligava para alguém que estava ocupado e a gente tinha que apertar de novo. Como é que era essa tecla? Escreve aí para mim, eu adoro perguntar isso. Aquela tecla de quando o telefone estava ocupado, você apertava para ligar de novo. O que estava escrito naquela tecla? Coloca aí para mim. Hello, Verônica. Hello, Vasconcelos. Thank you. Que legal. Café com hipnose. Olha que interessante. Hello, hello. Escreve aí para mim. Como é que é o nome daquela tecla que a gente apertava para fazer a ligação de novo? Hello, Hilda de Salvador. Como é que era o nome, gente? O que estava escrito naquela tecla? Alguém vai me falar e eu vou ter que falar. Fala aí pra mim. Aquela que a gente apertava para discar de novo quando o telefone estava ocupado. O que estava escrito naquela tecla? Eu vou soletrar, tá? REDIAL. É isso que estava escrito. E aí, o que os alunos falavam? Muita gente chegava para mim e falava assim, Adriana, redial. Gente, que redial? Mas era aquilo que estava escrito. E aí o som que está registrado no nosso português é re, R-E-Re, ué. É re. E o D-I é di, a L é al, redial, uhul, tá certo? Não, não tá. É redial. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar a palavra e já falar, pá! Para não acontecer o nosso português, os fonemas que nós temos já, porque a gente é alfabetizado, interferir no jeito de falar inglês e vice-versa, né? Nem a escrita influenciar na pronúncia e nem a pronúncia ficar lá imaginando uma escrita diferente. É isso aí, Rejane. O cérebro trabalha com associação. Olha só, eu sempre falo, toda live eu vou falar isso, tá? Porque as pessoas que já me assistiram precisam falar certo, por favor. Se alguém te corrigir, você fala, tá certo, a Adriana falou, manda a pessoa colocar no Google, clicar na pronúncia e escutar.
Quando você escuta uma pessoa falar música country, como é que você imagina essa palavra escrita? Você tem que imaginar a palavra como cowboy, que é C-O-W de vaca. Porque cowboy é C-O-W, C-O-W é cow é vaca. Então, quando a pessoa fala country, que não existe, pelo amor de Deus, essa palavra não existe. Quando a pessoa fala country, essa palavra que ela tá falando aí, pra mim, é C-O-W-T-R-Y, uma palavra que ela tá inventando de um vocabulário dela, porque isso não existe. A palavra é country. Country, tá? Country significa campo e significa sertanejo, significa país, tudo é country. Adriana, mas não é country? Country não existe, gente. Eu sei que você escuta na televisão, a música é country. Não existe, é country. Mas a pessoa faz associação com o cowboy. Se tem cowboy, é country. Não é, é country. Country. Regiane, você é de Santa Catarina, Blumenau? Eu morei em Lages. Eu já fui diretora e professora de uma escola de Lages, já morei em Lages. Tá, gente? Então, country, por favor. Então, o meu método, eu evito que o adulto tenha interferência do português, olhando a parte escrita e falando errado, ou só ouvindo e imaginando a palavra errada. Então, com look e listen, eu já evito esse problema, né? Depois eu explico, ele aprende e pratica, gente. Tudo que a gente não pratica, a gente não guarda, tá? Nesse curso que eu tô fazendo de neurociência, eu tô cada dia mais apaixonada pelo curso, deixa muito claro tudo que eu sempre defendi, né? E uma coisa que é muito interessante lá é assim, tudo que você sabe hoje de cor, né? Em inglês a gente fala by heart, I know by heart. Tudo que você conhece by heart, se for pensar, a palavra de cor também vem do coração, né? Que vem de core, core é coração. Então quando eu sei de cor, é porque eu sei de coração. Em inglês é I know by heart, tá? By heart. Ah, só para deixar claro aqui, heart escreve H-E-A-R-T, tá? Heart. E tudo que eu sei de by heart é porque eu repeti várias vezes. Você sabe o número do seu telefone hoje? Só o seu, né? Porque o telefone da sua melhor amiga você não sabe de cor. O telefone da sua faxineira você não sabe de cor. Não é? Você sabe o seu. Você sabe o seu RG, o seu CPF, o seu telefone. Por quê? Por que você sabe isso? Esses números gigantes. Por que você sabe? Pelo número de repetições. É muito simples. Por que você sabe what's your name? Porque você ouviu essa pergunta milhões de vezes. Então, o que tem que acontecer para você ter um inglês, para você falar o inglês sem medo e sem travar? Você repetir tudo que você aprender com muita frequência. Quanto mais você pratica, mais natural fica. Ah, até rimou. Quanto mais você pratica, mais natural fica. É isso. Mas para a gente praticar, tem que ser gostoso, né? Tem que ser divertido. Então, você aprender inglês não precisa ser aquela coisa chata, aquela coisa decorada, principalmente uma coisa engessada. Um dos motivos que me fez, em 2009, largar tudo que eu fazia de escolas de inglês, de ensino fundamental, médio, pré-vestibular e os cursinhos de inglês que eu dava aula, que eu falei, chega! Não quero mais usar essa coisa engessada. Não quero mais que os meus alunos aprendam a falar coisas que não faz parte da realidade deles. Né? Tava lá, o esporte, ensinava a falar beisebol, golfe, futebol. Gente, eu tinha que ensinar eles a falarem beach tênis, soccer, vôleibol, basquetebol, os esportes que a gente tinha aqui, né? Então fica preso ali naquele vocabulário do livro, os alunos só sabiam responder o que estavam ali. Quando a gente ia conversar assim, ó, como eu tô conversando agora, não tinha vocabulário, porque eles só tinham aquele vocabulário preso do livro. Sem contar o prazo, né, que tinha que acabar o livro 1 naquele mês, para começar o livro 2 no outro mês. Me irritava muito aquela coisa do engessado. E agora eu posso usar o meu método, né? Desde 2009 eu uso o meu método com aulas personalizadas, respeitando a individualidade de cada aluno e me divertindo. Então eu não sou uma pediatra frustrada, porque eu não fui a pediatra que eu sonhava quando era criança. O que aconteceu foi que eu me descobri professora. E eu sou teacher até hoje, mas hoje eu posso falar que eu sou uma teacher que já está
no plano B, porque eu quis sempre ter um plano B, fazer uma coisa que eu gostasse. Eu tenho muita amiga professora que dá aula em escola, não vê a hora de se aposentar, né? Porque é cansativo e fica cada vez mais difícil trabalhar em escolas, né? O horário engessado, aquele tanto de prova para corrigir e tudo isso. Ai, sonhando com a aposentadoria. Eu não preciso, porque hoje eu faço o que eu gosto, trabalho com o que eu gosto. E a internet ainda me deu essa chance de... Olha só, tem gente aqui de Santa Catarina, tem gente de Rondônia, tem gente de Salvador. Eu tenho aluno hoje do Canadá, eu tenho aluno na Irlanda, eu tenho aluno nos Estados Unidos. Então, assim, o que mais eu posso querer? Né? De estar trabalhando com adultos que querem aprender inglês, querem falar sem medo e sem travar. A internet torna todo mundo vizinho, eu consigo falar com todo mundo. Então, assim, eu só tenho que agradecer, né, essa chance que eu tive de me tornar professora e de estar hoje vivendo aos 54 anos, tendo o privilégio que é estar aqui compartilhando o que eu sei com você e vendo resultado, vendo a minha semente florescer aí em um desejo, acordando sonhos adormecidos aí em vocês. Então, isso é fantástico para mim. Então esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho do método que eu uso na minha plataforma e um dos motivos de eu criar a plataforma HelloFlix, que você pode conhecer um pouquinho assistindo a live que eu fiz anterior, ou se você está participando da Semana do Inglês Sem Bromation, na terceira aula, né, eu mostro com detalhes essa oportunidade de você fazer parte da minha próxima turma. Se você está aqui, também você pode já assistir essa terceira aula só clicando ali que eu estou falando, né? Então, eu só posso agradecer, né? Eu estou muito, 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 muito feliz no momento que eu estou na minha vida, aos 54 anos, como eu já disse, estar aqui com tanto de alunos de tanto lugar do mundo. E por que, eu estava falando, por que da HelloFlix, né? Porque hoje, graças a Deus, apesar da pandemia, eu não posso reclamar por falta de trabalho, pelo contrário, a minha agenda lotou. E eu estava cansada de falar não. E antes eu não falava não para ninguém. Eu conseguia atender a todos. E mesmo que eu ficava dando aula até meia-noite, eu cheguei a dar aula das 11 à meia-noite para alguns alunos e começava às 7 horas da manhã. Ficava insano. Porque além da aula, tem horário para produzir a aula, né? Produzir o material da aula. Aí eu tive a ideia de criar a plataforma HelloFlix, daí eu gravo as aulas e eu consigo disponibilizar o material para várias pessoas assistirem ao mesmo tempo. Então hoje, além dos meus alunos particulares, eu tenho a HelloFlix, né? Mas eu produzo material todo dia, então não tenho mais como pegar aluno particular, porque além dos alunos particulares que eu não tenho como pegar mais, eu ainda tenho nos meus horários criar conteúdo para colocar na plataforma. Então a plataforma está cada dia com vídeos novos, porque eu produzo todos os dias, mas eu confesso que é muito divertido, é muito gostoso fazer o que eu estou fazendo. E é isso, essa é a história da Teacher, e é assim que eu vim comemorar o Teacher's Day, contando para vocês como que eu me tornei teacher, né? Agora eu queria aproveitar que vocês estão aqui. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Aqui temos a Kalila, que nome legal, Kalila Coelho, welcome, hello, me fale aí, olha, já tô sabendo, algumas pessoas eu já sei de onde são, né, Santa Catarina, Salvador, a Rondônia, e aí? Conta pra mim de onde vocês são, alguém quer me fazer alguma pergunta? Tô aberta para pergunta agora, daqui a pouco vou gravar, que tem mais gravação. Maridão na área, meu marido que faz todas as minhas edições, gente, coitado do meu marido, mora comigo, fica comigo o dia todo e quando ele não tá comigo, ele tá me editando. Isso que é amor, né? O dia inteiro me vendo e me ouvindo. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Fica à vontade, agora é a hora de vocês me perguntarem. E aí? Oi, Regiane, que você colocou aqui quer, você colocou quer. Acho que era quero, né? Ok, gente, vamos lá. Pergunta aí pra mim que eu estou aqui disponível para vocês. Ah, thank you. Ah, Vasconcelos, de onde você é? Conte aí. Quero morar... você quer morar nos Estados Unidos? Delícia, simbora. Depois me fala onde é, que eu adoro visitar. Eu fui visitar uma aluna minha já na Holanda. E eu sou assim, eu sou o tipo da pessoa que eu falo pro meu marido assim, olha, qualquer pessoa que me convida eu vou. E aí ele topa todas
Então sempre que a gente é convidado, a gente vai. Então eu adoro quem mora numa cidade longe, porque daí eu tenho lugar para passear. Pode ir, Regiane, que eu vou te visitar. Recife, olha só que bacana. Aqui tem gente de Salvador, agora Recife. Ah, é a Adriana que tá falando aqui? É que tava só o A Vasconcelos. É você, a Adriana, que mandou vídeo lá também na comunidade? Confirma aí pra mim. Quanto tempo fico boa para comunicar em inglês? Regiane, essa é a pergunta que não quer calar, né? E aí eu te respondo com uma outra pergunta. Quanto tempo você vai investir? Né? Quanto tempo você vai investir nisso? Porque é a mesma coisa de alguém entrar na autoescola, fazer todas as aulas lá, passar, fazer aula prática, tirar carta e perguntar para mim quanto tempo que eu vou ficar bom aí para virar um motorista para poder carregar outras pessoas no meu carro. Vou perguntar quantas horas você vai dirigir para as pessoas confiarem em entrar no carro com você. Né? Alguém que tira o brevet aí, quantas horas de voo você tem para as pessoas se sentirem seguras no seu avião? Depende do número de horas que você for praticar. Tá? Se você entrar na minha plataforma e você seguir tudo que eu estou indicando, se você fizer um ciclo lá por semana, bonitinho, eu acredito que, se você seguir tudo, tá? Tudo, eu acredito que em 1 ano você consiga se comunicar bacana. Uma coisa que eu queria falar com vocês, gente, sobre essa coisa de ser fluente também. Eu fiz até uma live sobre isso, né? Muitas pessoas falam assim, eu quero ser fluente. 1% da população brasileira é fluente. 1%. Não fique buscando essa coisa de fluência, porque esse dia eu até li um texto em português. Você é fluente em português? Gente, tem coisa que eu não sei. Meu marido às vezes fica com um vocabulário aí que eu falo, gente, por que você fala desse jeito? Só pra te perguntar o que é. Ele usa umas palavras que eu não sei o que é. Então tem hora que eu fico pensando assim, gente, eu não sou fluente em português. Esse jeito que eu tô conversando com você, se você conseguir conversar assim em inglês, tá bom pra você? Esse inglês coloquial, pra você se comunicar? Então se você seguir tudo que eu vou te indicar, em 1 ano você consegue isso. Mas, fazendo a sua parte, lembre-se, só querer não aguenta. É a sua disciplina que te sustenta. Tá disposto a fazer o seu 150%? Porque 50% é meu, 50% é seu. Eu vou dar 150% do meu 50%. Se você também concorda, né? E tá ali querendo fazer e vai dar o seu 150%, eu acredito que em 1 ano você vai conseguir falar o inglês, se comunicar com qualquer pessoa que não fale o português. Tá legal? Que mais, gente? O que vocês querem perguntar aí? Outra coisa, Adriana, você aí de Recife, é a Adriana, a gente é xará, mas o seu nome escreve separado? Deixa eu ver aqui. Márcia, eu morei um tempo na Inglaterra, convivi muito com brasileiro, por isso não aprendi, só o básico para me virar. Mas quando eu voltar lá, quero estar falando um pouco de inglês. Márcia, isso é a coisa mais comum do mundo. Gente, tem caso de aluno, de ex-aluno, que não tá mais comigo agora, que foi morar fora, o cara ficou 2 anos no Canadá. 2 anos, você imagina, né? 2 anos morando fora, você acha que você vai voltar falando horrores. Ele voltou com inglês, que eu juro pra você, ele foi me procurar, porque inglês é uma coisa viva, né? Então ele foi me procurar pra gente fazer aula de conversação pelo menos uma vez por mês, pra ele manter o inglês dele ligado, porque se a gente ficar sem falar inglês, esquece, viu? Não adianta você fazer o curso de inglês, nunca mais vou ler inglês, nem que seja um filme, uma música, você tem que ficar ligado, ouvindo e falando. Quando ele chegou, ele começou a conversar comigo, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Gente, não tinha como eu corrigir, era um dialeto, aquilo não era inglês. O que aconteceu? Ele fez amizade com um egípcio e o cara ficou 2 anos só andando com esse egípcio. Ele voltou com o inglês, que eu juro pra você, tinha coisa que eu não entendia. Deu um trabalho porque ele tinha velocidade, ele tinha speed, então ele falava rápido e eu tinha que ficar atropelando ele toda hora para corrigir. Porque a única pessoa que conseguiria conversar em inglês com ele era o amigo egípcio dele. Qualquer outra pessoa não ia entender. Então é muito perigoso essa coisa de você achar que só o fato de você morar fora vai ser o suficiente para você aprender uma língua, né?
Tem casos também de ex-aluna minha que foi pro Canadá. O Canadá também, gente. O Canadá acho que só tem brasileiro. Ficou lá direto com brasileiro e voltou como a Márcia tá falando, só que a Márcia ainda voltou com o básico. Essa menina voltou com nada. Do jeito que ela foi, ela voltou. A mãe dela quis matar ela. Ela ficou só curtindo tudo no Canadá e com um amigo brasileiro. Então, se você tiver intenção de fazer o intercâmbio, faça, é bom, é ótimo, né? Você vai aprender em loco, mas procure um lugar que não tenha muito brasileiro. Eu sei que brasileiro tem tudo quanto é canto, mas tem cidades menores, menos badaladas, que você vai conseguir encontrar menos brasileiros. Procure ficar em casa de nativo que fale o inglês como a primeira língua, porque não adianta você ficar na casa de nativo que o inglês não é a primeira língua, que você vai ficar com a pronúncia toda atrapalhada também. Tá bom? É uma dica que eu te dou. Eu, sinceramente, eu fui para Londres para fazer inglês business, porque o meu inglês é coloquial, é inglês assim do dia a dia, né? E no business tem que ser um inglês, como o próprio nome diz, um inglês mais formal, um inglês de negócio. E eu cheguei lá na escola, só que eu fui burra, eu devia ter ido para um cursinho de professor, eu fui para o curso de inglês para aprender o business. Então tinha gente da França, tinha gente da Alemanha, tinha gente da Rússia, pelo menos amizade, eu fiz amizade com uma russa, hoje ela mora em Dubai, eu falo com ela até hoje. A amizade foi bom que eu fiz lá. Mas durante a aula, o professor me colocava junto com uma coreana e junto com um francês. E ele ficava, I think the company needed the employee because... Gente, aquilo doía meu ouvido. E eu não estava melhorando em nada, porque aquilo estava me destruindo. Eu queria aprender de inglês business, aprender a fazer um contrato, aprender um vocabulário, né, mais voltado para aquilo. Eu não queria ficar ali fazendo amizade, eu podia fazer em qualquer lugar, né? Enfim, paguei 8 horas de aula por dia, que era 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, 5 vezes por semana. Era 40 horas semanais. Eu paguei 4 semanas, ou seja, eu paguei 160 horas de aula de inglês e fiz 40. Abandonei, as outras 3 semanas eu fiquei fazendo turismo, puxando conversa com o povo na rua, e o povo não era muito de conversar, e eu ficava fazendo perguntas, o que é isso, o que é aquilo? Tentando aprender em loco. Acabei visitando essa minha aluna na Holanda, fui para Amsterdã, fui numa cidadezinha da Alemanha, fiquei fazendo turismo, mas não aprendi nada na escola. Então, cuidado, tá? Quando você for procurar estudar fora, porque parece que é uma coisa muito simples e não é tão simples assim. Tem que procurar bem onde e com quem você vai estudar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu ler. Alguma pergunta, alguma coisa. 200%. Aí, Regiane, aí sim, hein? 200% show. Deixa eu ver, deixa eu voltar lá. Gerson, você acredita que a facilidade em aprender o idioma tem a ver com os conteúdos, uma bagagem de uma vida pretérita? Peraí. Você está falando vida pretérita, estamos falando do quê? Você está falando de outra escola que você estudou? Ou você está falando de alguma coisa mais profunda aí, Gerson? Ah, o nome é Adriana igual o meu? Ah, xará, Adriana, muito bem. E aí? Explica aí, Gerson, não sei se eu entendi sua pergunta. Gente, essa coisa de ter facilidade ou não, pronúncia em inglês é uma coisa que não é tão fácil para nós, adultos, no início. Por quê? Porque como qualquer músculo do nosso corpo, nós temos alguns músculos engessados. Engessados não, menos usados. E acaba sendo difícil quando a gente usa a primeira vez. Você já foi para uma aula de spinning, depois de ser sedentária, vai para uma aula de spinning, você não anda no dia seguinte, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir devagar, né? Para você ir amolecendo aquele músculo. Uma criancinha, se eu pegar o pé dela e colocar aqui em cima, o meu vai travar na metade, amanhã eu não ando. Os músculos faciais nossos, os músculos que nós usamos para os fonemas que existem na língua portuguesa são totalmente diferentes dos músculos que são usados para falar espanhol, para falar alemão, para falar o inglês. Por exemplo, o TH, thank you, thank you. Essa língua, thank you, não tem nada em português, a não ser que você use um aparelho. Quem usa aparelho aí, ó, show para falar inglês. Você fala batata, batatinha, fala tudo soprado e é muito fácil falar inglês. Eu tenho um que eu uso para dormir, porque eu tenho bruxismo, e eu usava o aparelho para fazer prova de inglês oral. Olha só, gente, levava o meu aparelho e colocava na hora da prova. Então, é só a gente treinando. No começo a gente vai cuspir um pouco mesmo, é normal, tá? Mas é um treino para amolecer esse músculo. Uma criancinha, se você pede para ela falar
thank you. Ela fala thank you, bonitinho. Tem uma aluna minha que mora nos Estados Unidos e ela tá morando lá há 3 meses. E as filhas estão indo na escola, então as filhas estão aprendendo mais rápido que ela. E ela disse que a menorzinha dela, que chega falando bonitinho inglês, que ela fica, ai, que pronúncia linda. Os músculos molinhos, tá? Mas não significa que você não possa trabalhar esses músculos. O espanhol, por exemplo, para você falar Jorge, Jorge, gente, é um horror. Então, nada que não possa ser treinado, tá? E é natural nós adultos termos mais dificuldade. Ter dificuldade não significa não conseguir. A gente vai precisar treinar um pouco mais porque os músculos estão enrijecidos. A mesma coisa acontece com qualquer atividade física, tá? Quando você é sedentário, você começa a fazer uma atividade física, os seus músculos no começo vão ficar doloridos e é normal, tá? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Chururu. Pá, parará. Deixa eu ver o que tem aqui. Engineer, Rachel. Engineer. Família de graça, papapá, Edna. E aí, gente? O que mais vocês querem me perguntar? Pois é, Gerson. Eu acho que aí, essa sua pergunta, eu acho que a gente poderia ter numa outra ocasião, porque eu acho que aqui envolve crenças, né? Eu não acho que cabe eu responder isso para você. Eu acho que tudo que a gente vive, uns têm mais facilidade, outros têm menos facilidades, por questão de prática mesmo, sabe? Eu acho que mesmo que você não tenha vivido nada, eu acho que você pode aprender. Eu acho que tudo tudo pode ser aprendido, sabe? Eu acho que algumas coisas você traz com você mais habilidades, né? Não sei, algumas pessoas podem ter mais facilidade para tocar piano porque ela já nasce com essa habilidade. Pode ser, mas acho que é uma conversa para um outro tipo de assunto que a gente pode até fazer, né? Mas acho que eu não vou entrar nesse campo aí do que acredita, não acredita, né? Que já entra um pouco em questões de crença. Mas eu acredito que algumas pessoas nasçam com algumas habilidades que as outras não têm. Isso eu acredito. E aí, gente? Que mais aí? É isso? Ficamos por aqui então? Então, olha só, vou repetir para você, tá? A Teacher Adriana aqui tá querendo comemorar o Dia dos Professores, te dando um presentão. Que presentão que eu vou dar? Para você que tá aqui comigo na live até o final, tá? Se você não assistiu a aula 1, a aula 2 ou a aula 3 da Semana do Inglês Sem Bromation, se você quiser conhecer a minha plataforma, eu vou deixar você usar a plataforma como aluno da plataforma. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que se inscrever na Semana do Inglês Sem Bromation, se você não se inscreveu ainda, tá? Se você já se inscreveu, ótimo. Se você não se inscreveu, vai ter que se inscrever ainda. Vai ter que cumprir as missões. Tem que assistir a aula para você entender as missões, tá? Postar a tarefa na comunidade, responder o quiz, fazer tudo que eu peço lá bonitinho. Depois que você cumprir todas as missões, você vai mandar uma mensagem para minha equipe, que você já vai estar no grupo do WhatsApp lá, e vai clicar lá e vai colocar: eu quero fazer o tour na plataforma. Aí eu vou te dar um acesso na plataforma por uma semana para você conhecer a plataforma. Combinado? Esse é o presente que eu te dou no Dia do Professor. Ficamos por aqui porque eu tenho muita coisa para fazer, muito vídeo para gravar, muita coisa para fazer. Meu editor vai me matar se ficar muito tarde para a gente gravar. Ah, Adriana, xará, thank you, thank you. É isso, gente? Então a gente fica por aqui. Amanhã, 5 horas da tarde, tem a live para eu falar quem é que vai ganhar 1 hora de mentoria comigo. E você, que sempre sonhou em falar inglês sem medo, sem travar, não perde tempo. Segunda-feira, esteja ali na frente, no pelotão de elite, para fazer parte da 3ª turma HelloFlix. É só você colocar www.helloflix.com.br/now, N-O-W, now, e você vai sair na frente para
fazer parte dessa turma, ok? E convida seus amigos, convida seus parentes, porque você vai ter mais gente para treinar com você, tá? Então eu te espero. Good night. See you. Bom fim de semana. Bom sábado à noite, porque eu tenho que trabalhar, ok? See you.